Beleza, doutores e doutoras? Chegamos hoje a uma marca incrível, 50 podcasts. Eu estou muito feliz em anunciar esse número aqui. Tantas pessoas incríveis que passaram aqui pelo nosso podcast, pelo nosso programa. Tenho certeza que você se enriqueceu muito de conhecimento, de informações, de insights, ideias, histórias emocionantes que passaram por aqui. E hoje a gente tem um episódio diferente. Foi muito difícil, mas a gente separou alguns dos melhores momentos, então confere aqui a seguir os melhores momentos aqui desses 50 episódios, e eu já te faço um pedido. Se você tem gostado desse conteúdo, tem gostado dessas entrevistas, né, desse bate-papo, permita a gente saber um pouco mais da sua opinião aí nos comentários, deixa a sua opinião, o que você mais tem gostado, já está falando muito, já está falando pouco, enfim, críticas, sugestões, quem que você gostaria de ver por aqui nos próximos episódios, para que assim a gente possa construir sempre um conteúdo melhor para você, trazendo mais e melhores conteúdos para que você cresça na advocacia. E claro, não posso deixar de deixar aquele recadinho de sempre, né? Não deixe de olhar também na descrição desse episódio como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes, a conseguir mais e melhores clientes aí para sua advocacia através dos nossos treinamentos e mentorias. Recadinho dado, confere aí o melhor dos nossos 50 episódios. E uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, até tive o privilégio de conhecer pessoalmente, né, o doutor em um evento que a gente esteve ali em São Paulo, ali conheci um pouco mais da história também do doutor Aderito, e não posso deixar de fazer essa pergunta e que você também se sinta à vontade de apresentar isso para o pessoal. É verdade que você já foi um menino de rua? Como que foi isso? É sim, Jean. Não tem problema nenhum falar sobre isso aí, até porque o interesse é mostrar para você que, independente da circunstância, você pode chegar aonde quiser. Eu vim lá do estado do Rio de Janeiro, né? E lá do estado de Pernambuco, melhor dizendo. Fui cria de lá. Lá é minha cidade natal, mas eu vivia numa circunstância muito distante de onde eu queria chegar. E aí eu vim para o estado do Rio tentando mudar de vida, na verdade, eu queria ser cantor. Então, eu fui para Raul Gil, fui para Ídolos, e aí o meu sonho era música. E aí eu me alinhei com as minhas metas de vida e fui para a área jurídica. Aqui no Rio de Janeiro não foi fácil realmente no início. Eu dormia no ponto de ônibus numa cidade chamada Cidade Universitária, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um ambiente que tem faculdade pública. Eu dormia ali num ponto de ônibus. Nesse período, eu não tinha dinheiro para voltar para Recife, para Pernambuco, não tinha como voltar e também não queria voltar para a pobreza do estado de Pernambuco. Eu queria realmente mudar de vida. E aí, por um momento, eu desisti disso aí, desisti da vida, cansado de bater a cabeça e não dar certo. Eu desisti, tomei um pote de veneno de chumbinho. Foi quando eu fui dado como morto no hospital público. Fui colocado, inclusive, dentro de um saco de lixo no corredor de um hospital. E aí, logo depois que eu comecei a convulsionar e perceberam que eu estava vivo, eu fui resgatado ali. Eu passei 15 dias já no hospital, no CTI, parte no CTI, parte na enfermaria. E aí, eu digo que Deus, ele me deu uma nova chance de viver. Só que o maior problema quando eu saí do hospital não era ter a vida, né? Que eu estava ali, tinha sido dado como morto. O maior problema não era ter a vida, o problema era por onde eu ia começar. Eu tinha um grande problema ali. Eu saí da rua, ok, mas o que eu ia fazer agora, saindo do hospital? Para onde eu iria? E aí foi quando uma senhora do estado aqui do Rio de Janeiro disse que Deus tinha falado com ela que ela tinha que me ajudar. E aí, através de uma rádio, e realmente é uma coisa muito louca, porque ela não me conhecia direito e tal, não conhecia a minha história. E ela abriu a porta da casa dela, uma senhora que tinha uma deficiência nas pernas, e ali eu passei a viver na casa dela. E nesse período ela disse: olha, eu já te dou aí agora comida e teto, que era o que eu não tinha. Não tinha onde dormir, nem tinha o que comer. Mas eu não tenho muito. Ela era muito pobre, não tinha benefício previdenciário, apesar da deficiência nas pernas. Tinha uma casa muito pobre. Ela disse: Alderito, o que tu quer fazer da vida agora? Que você já tem onde dormir e o que comer. Eu falei: eu quero voltar para a área jurídica. Porque, Jean, com 16 anos, eu trabalhei no Tribunal Federal lá em Pernambuco. Fiz aquela prova para jovem aprendiz, e fiquei de 16 a 18 anos no estado de Pernambuco, lá no Tribunal Federal, antes de mudar para o Rio com os 18 anos. Era uma bolsa baixa e tal, minha família era muito pobre, mas ali eu passei a ter acesso a pessoas, a um outro ambiente, a pessoas que pensavam diferente. E isso tinha mudado, mexido com a minha cabeça, né? E eu disse para ela: eu quero voltar para a área jurídica. E foi quando eu fiz a prova, passei para a faculdade e comecei a vender coisas na rua. Essa senhora, Gia, ela tinha sido uma grande cozinheira no passado, só que sem registro na carteira, sem contribuições. Ela disse: olha,
apesar de eu não estar aposentada, eu ainda sei fazer muita coisa. Aí ela me ensinou a fazer doce, empada, café, tortinha, picolé, todos os dias de madrugada, eu e ela acordava, fazíamos esse material, eu pegava o ônibus, não tinha dinheiro já nem para pagar a passagem de ônibus para ir para a faculdade. E aí eu lembro que eu pedia para entrar por trás, vendia meu doce no ônibus, pagava minha passagem e chegava na sala de aula. Na sala de aula, eu estava vendendo enquanto o pessoal da manhã estava estudando. Eu estava ali no intervalo vendendo picolé, chegava a casa, pegava uma bicicleta, enchia de mais doce, mais empada, e passava horas, às vezes 6, 8, 10 horas pedalando, vendendo de porta em porta. E o que me fazia continuar fazendo isso é porque eu enxergava uma chance de mudar de vida. Toda vez que eu estava ali vendendo, cansado, eu enxergava a possibilidade da área jurídica mudar, do direito mudar a minha vida. E aí, por isso, eu tinha força para ir todos os dias. Não foi fácil, tá, Gia? Não, confesso que não foi fácil. Todo dia eu tinha que derrubar um leão e vencer o meu próprio desânimo quando ele batia na minha porta. Eu sempre digo, Gia, quando eu dou algumas entrevistas, inclusive palestras, eu sempre digo que o meu maior desafio foi me vencer. E eu sempre repito isso para advogados quando ensino gestão. Eu falo que a corrida não é contra outra pessoa, é contra você mesmo. É contra o sabotador que está na tua mente, é contra o desânimo, contra, às vezes, a falta de confiança na sua própria capacidade. Então, eu tive que me vencer nesse período. E esses 5 anos que eu vivi na casa dessa senhora, fazendo minha faculdade de Direito, eu me venci. E aí eu cheguei onde cheguei, porque eu me venci. Foi isso. Sensacional, sensacional. E como que foi essa questão da graduação ali? Passou no OAB, pegou a carteirinha, você já iniciou com um escritório próprio, você passou por algum escritório? Como que foi depois da graduação? Então, eu passei na OAB no 8º período, já. Passei na OAB e já estava dando aula de direito tributário no centro do Rio de Janeiro. Indo já para o 9º período, eu já dava aula de direito tributário. A minha paixão sempre foi a docência. Eu sempre fui apaixonado por lecionar e essa era a minha ideia. Só que, como eu te disse, eu venho de uma vida muito pobre. Casei, fui morar na casa dos meus sogros de favor, minha esposa fazendo engenharia, só ela trabalhava, então eu precisava de dinheiro. E na época, eu ainda estava terminando a faculdade, as aulas que eu dava de tributário não me ajudavam financeiramente falando. Era sem recurso financeiro, eu ia lá para o centro e dava aula. E aí eu parei e decidi entrar na advocacia. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu já posso, exercitar a advocacia. Concluí, entreguei minha monografia e tal, peguei minha carteirinha e fui trabalhar. Quando eu decidi fazer isso, eu fui para um escritório trabalhar para banco, trabalhar para réu. Fui para trabalhar para o Banco Itaú. Passei 6 meses e aí quando eu olhei aquela realidade, gente que ganhava ali 2.000, 2.500, eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu olhava gente que estava há 10 anos trabalhando e eu disse, eu não quero isso, eu não venci a rua, não venci o suicídio, a tentativa de suicídio, não venci esses 5 anos para poder virar escravo de terno. Eu sempre usava esse termo, eu não quero ser um escravo de terno. E aí eu larguei um escritório que eu trabalhei por 6 meses e fui para outro grande escritório renomado também no centro do Rio de Janeiro, acreditando que seria uma outra oportunidade. E era a mesma coisa. E aí agora eu trabalhava para o Banco Pan-Americano. E aí era a mesma loucura, escravidão, sem retorno financeiro, sem possibilidade de crescimento. E aí foi quando eu decidi aprender a trabalhar para autor. E aí eu procurei um escritório de advocacia que trabalhasse para autor, passei um período ali, inclusive, na frente desse escritório, aprendendo ali na prática. E aí, Eugênio, o interessante é que todo aquele pessoal que comprava minha tortinha, que me conheceram durante anos, começou a me procurar como advogado. Olha E aí. aí eu haver uma demanda. As pessoas me encontravam de terno, choravam, e é muito legal isso, gente. Porque uma vez eu estava vindo de uma audiência, e aí uma mulher parou do outro lado da rua e começou a chorar. E eu falei, essa mulher tá doida? Pô? Começou a chorar e olhando para mim. Eu peguei, atravessei, e eu posso lhe ajudar? Vou ver se ela tá passando mal. E ela disse, você não lembra de mim? Eu comprei muita tortinha sua. E aquela mulher começou a chorar, dizendo, poxa, que exemplo de vida e tal, eu quero ser sua cliente. E eu não tinha escritório. E aí eu falei, eu vou começar com a minha advocacia mesmo, eu vou abrir meu escritório. Foi quando eu decidi abrir aqui no estado do Rio de Janeiro o primeiro escritório que tinha uma sala bem pequena. Eu trabalhava sozinho, uma sala que dava para um cliente e um recepcionista. Depois a minha esposa, que hoje é engenheira, veio trabalhar comigo e ficamos nós dois, começamos a história desse escritório sozinho, sem recurso, sem conhecimento técnico, tá, Jean? Porque
Eu não tinha tanto conhecimento técnico para advogar para autor, não tinha conhecimento de gestão, não tinha conhecimento de estrutura de escritório e foi uma loucura. Mas a mesma disposição que eu tive para me vencer na época da rua, eu usei ela para me vencer na época da advocacia. E isso mudou a vida financeira da minha família e a minha vida financeira. É impressão minha ou a advocacia comparada com outros setores, outros segmentos, ela ainda parece que está bem atrasada em relação à inovação? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, acho que os últimos 5 anos eles foram fundamentais, né, quando a gente fala de inovação no direito, né. Acho que a gente começou a ter uma nova perspectiva em relação aos impactos que a tecnologia oferece e quais são os benefícios também que ele traz para o dia a dia do advogado. Quando a gente fala de tecnologia, eu sempre digo que ela tem 2 perspectivas, né. Um é aquele que impulsiona o que o advogado faz, desenvolve, entrega, maximiza o valor percebido pelo cliente, e o outro lado são as oportunidades que essas tecnologias também oferecem para o direito, né? Quando você fala de metaverso, quando você fala sobre cidades inteligentes, NFTs, blockchain, são todas essas oportunidades que a tecnologia oferece para o direito, né? Mas a pergunta que eu coloco é: o quão preparado, né, os advogados estão, né, para discutir sobre os aspectos jurídicos, né, que envolvem, né, essas tecnologias? Para mim foi um impacto muito grande ver a forma como os advogados desenvolviam as suas atividades, né, da maneira mais rudimentar possível, como você bem falou, do botão salvar como PDF, né? Então, pasme, né, isso ainda é uma realidade, né, em algumas advocacias do Brasil e do mundo. E acho que, só fazendo um paralelo aqui, acho que é importante destacar que quando a gente olha, né, o nosso cenário nacional, né, a gente acha que, de fato, a gente está muito atrasado. Mas, na verdade, essa é uma realidade global. É claro que existem algumas particularidades de um mercado e outro, mas a gente tem aqui um mercado em desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso é que a gente ainda tem muita oportunidade, né? O direito ele está caminhando, está se desenvolvendo, os advogados estão se familiarizando com essas tecnologias. Voltando, né, para a minha entrada dentro da advocacia, foi muito interessante porque eu sempre fui muito questionador, né? Então, olhar para aquele cenário me fez com que eu começasse a identificar oportunidades. E foi muito interessante porque muitas das tecnologias que à época eu implementei, né, eu estou dizendo de 2011, 2012, né, soluções como soluções de analytics, né, soluções de BI, já eram, né, tecnologias consagradas, né, por décadas, né, e pro direito soava como uma novidade. Em 2014, eu criei um grupo no LinkedIn que chamava Inovações para o Mercado Jurídico, e por vezes eu fui chamado de louco, de maluco, né, quando eu dizia que a tecnologia teria sim um importante papel no desenvolvimento das atividades jurídicas. E foi interessante que naquela época foram poucas as pessoas que se atentaram para isso. Você imagina, falar de inovação em 2014 ainda era algo muito novo, né? Doía de alguma forma você falar para o advogado que ele deixaria de fazer algumas atividades, né? Claro que seriam aquelas atividades mecânicas, Uhum. repetitivas, e por óbvio, né? Acho que é importante deixar claro que o advogado ele é insubstituível, né? Acho que não existe a menor hipótese da tecnologia substituir o advogado, exceto aqueles advogados que de fato não acompanharem essas tendências, né? Não se atualizarem sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? E tem muita gente querendo saber, realmente, poxa, como é que eu faço para trabalhar de casa? Antes mesmo da pandemia, você já trabalhava de casa? Eu até comentei, acho que era em 2011. A nossa empresa começou trabalhando de casa. A gente trabalhava de Uhum. casa. E aí passou um ano ali e a gente achou, segundo fontes da nossa cabeça, né? A gente não estava indo bem porque a gente não tinha um endereço comercial. Falei, puxa, é isso que falta. E realmente, se for voltar a fita do tempo, muito, muito tempo atrás, era um argumento mesmo das empresas. Ó,
empresa tal, com sede própria, né? Era um atestado de credibilidade, né? Mas já não era necessário naquela época, né? Há mais de 10 anos atrás, já não era mais necessário. Hoje em dia, mais ainda, mas enfim, queria saber a sua opinião aí. Hoje é possível você, enfim, faturar ali 5, 8, às vezes talvez 10 mil reais por mês trabalhando de casa em uma advocacia autônoma? Quando eu comecei com meu pai, trabalhando em casa, inclusive na sala exatamente onde a gente via televisão, tudo no mesmo ambiente, era por uma falta de alternativa mesmo. Ele recomeçando, eu iniciando, a gente não tinha 3 filhos fazendo faculdade, não tinha como investir em outro ambiente. Hoje eu te digo que não é por falta de opção, inteiramente por escolha. Eu escolhi ter uma vida, tanto profissional quanto pessoal, que eu posso chamar de mais tranquila. Então, para mim, é uma prioridade trabalhar em casa, poder estar perto dos meus filhos e conseguir exercer minha advocacia de forma satisfatória. Uhum. Então, hoje é uma escolha, mas antes realmente não era. Nunca me fez falta. As pessoas costumam perguntar muito assim, nossa, mas o cliente não acha que você não é bem sucedida por você trabalhar em casa? Eu já até falei sobre isso em outras oportunidades. Eu já pensei dessa forma também. Quando eu não sabia nem mesmo que serviço que eu prestava, fazia qualquer coisa que aparecia, eu não tinha propriedade para falar do que eu trabalhava, eu também sentia essa insegurança de pensar que o local onde eu trabalhava é que ia chamar a atenção das pessoas, assim como você pensou. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que para os clientes que eu atendia, e muito disso por causa da internet, eles não sabiam nem que estado que eu estava, quanto mais se eu trabalhava na minha casa, na sala ou na OAB, nem olhavam o endereço. Muitos fechavam um contrato comigo e finalizavam o serviço e falavam, eu vi que você é de Minas, eu sou do Rio. Eu falei, pois é, eu vi, né? Eu percebi. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho muita tranquilidade quanto a essa questão de trabalhar em casa. Não acho de forma alguma que isso seja algo que prejudique quando você, de fato, já tem certeza do serviço que você presta e já tem segurança para trabalhar dessa forma. Então, muitos dos clientes, acho que 100%, eu posso dizer, não vou dizer 100% não, 99,9%, são clientes online, que eu sequer conheço pessoalmente. Atendo alguém aqui? Atendo. Pouquíssimas pessoas. Quem? A pessoa aqui do lado da minha casa, que não vai, às vezes, querer uma videochamada, ela só atravessa a rua e vem aqui, eu atendo sem problema nenhum. Ou então uma pessoa de idade, que não vai ouvir bem, que não sabe mexer com tecnologia, que já é meu cliente há anos, eu não vou deixar de atender ele aqui por isso. Eu atendo normalmente, mas hoje eu direciono todos os meus atendimentos, sempre que possível, para o online. E acaba que onde eu tô, pouco importa. Sim. E com relação, assim, ao que eu ganho, eu te digo que antes eu só atendia aqui no escritório e não ganhava 10% do que eu ganho hoje, que eu só, atendo online e trabalho em casa da mesma forma. Então as pessoas perguntam muito, quando eu fiz até um vídeo no canal falando sobre isso, né? Será que é possível ganhar 10 mil reais trabalhando em casa com advocacia? Por quê? Porque quando eu comecei, eu almejava o patamar de 10 mil reais como sendo, assim, a solução da minha vida. Sim. Eu comecei lá e falei, gente, se quando eu tiver ganhando 10 mil reais na advocacia, eu tô tranquila, tá tudo certo, é porque eu venci. Então, eu fiz um vídeo falando de 10 mil justamente por esse motivo, né? Porque outros colegas também já me perguntaram 10 mil, não sei por que esse marco, mas dá para ganhar 10 mil? Deve ser o vídeo. Gente, dá para ganhar Sim. muito mais. Muito mais. E quando eu digo assim que é com tranquilidade, não quer dizer que é dinheiro fácil, que você não vai ter que trabalhar, não. É que as portas que a internet, abriram hoje é coisa que, se você fosse olhar antes, na época do meu pai, era inimaginável. O trabalho que as pessoas tinham para conseguir clientes é o que hoje a gente não precisa sair do lugar para poder fazer, para poder mostrar o trabalho e alcançar muito mais clientes do que eles conseguiriam antes. Então, dá facilmente, quando eu digo tranquilamente, na verdade, é nesse sentido, de que se você fizer a sua parte, se você fizer o seu trabalho bem feito, se você tiver empenho e dedicação, porque também não é hoje criar um Reels aqui, essas coisas de internet, um vídeo, e achar que aquilo ali acabou. Então, dá para ganhar sim, dá para ganhar muito mais que 10 mil trabalhando de casa com advocacia. Eu vejo que muitas vezes essa insegurança é o fator que a gente usa como desculpa, né? Preciso de um escritório físico, por isso que eu não tô indo bem, né? É uma forma de terceirizar a nossa responsabilidade, né? É porque eu não tenho uma câmera boa que eu não faço conteúdo pela internet.
é porque eu não tenho escritório físico, que eu não vou para frente, né? Ou até a busca por um acessório, né? Um símbolo de poder que possa tampar esse buraco da insegurança, né? Olha o carro que eu financiei, é caro, hein? Então, olha, o carro é bom, eu tô do lado do carro aqui, então, olha, eu sou bom também, acredite em mim, né? Porque a própria pessoa, sem o carro aparecendo a pé ali, ela não se garante, né? Então, ela precisa de uma muleta para que dê confiança. É pura falta de confiança, né? E até o advogado, ele tem que ser, até na hora de passar uma proposta, né? Ele tem que ser o primeiro a acreditar no preço dele, porque senão o próprio corpo dele entrega ali a insegurança. Apesar de tantas mudanças e plataformas, a gente até vai comentar um pouco sobre isso, né? Plataformas novas surgindo, né? Modelos novos, né? Não ficar pegado ao jeito de sempre, ao jeito antigo, né? Tem que estar aberto a isso. Mas uma coisa que parece que não muda, entra ano, sai ano, a dificuldade gigantesca dos advogados em aparecer. Gravar vídeo, aparecer, e eu acredito que você já teve que dar alguma resposta, alguma dica, enfim, centenas de vezes para esse caso aí, né? Mas eu não gosto, mas e só se eu comprar um pacote de postagem, então? Mas se eu fizer só no Canva lá e não pode, né? Mas com um medo mortal de aparecer. Pela sua experiência, tem alguma origem disso, algum motivo? Ou não, tem que encarar no peito e ir fazendo mesmo? E conforme vai fazendo, isso aí vai resolvendo? Tem alguma dica que você daria para nossa audiência para quebrar com esse medo de aparecer na rede social? Cara, Jean, isso assim, é inerente da gente, né? Apesar de ser uma profissão, teoricamente você vai lidar muito com a oratória, né? Você já vê os advogados, sustentações orais, você começa a verificar, e eu acho que esse trauma vem desde a faculdade, porque a gente vê pessoas muito melhores que a gente falando, tendo a disponibilidade de falar em público, que é uma coisa que eu sempre levanto e digo o seguinte: olha, quando eu comecei, na minha época de faculdade, isso é verdade, eu nunca fiz uma pergunta. Eu nunca perguntei nada em sala de aula, porque eu morria de vergonha do que as pessoas iam pensar sobre mim, de verdade. Então isso, assim, me traumatizou, né, a ideia do falar em público, tudo isso. Eu percebi já que isso era algo imprescindível quando eu comecei a perceber que isso me dava dinheiro, quando isso me trazia cliente. Então, o que me fez, de verdade, começar a meter a cara, foi que aquilo ali estava pagando minhas contas, né? Eu estava conseguindo clientes vindo da internet. Então, de forma bem direta e sincera assim com você, eu ia com medo mesmo. Eu virei chacota. Quando eu comecei a fazer isso, você imagina, hoje em dia é bem comum, né? Você vê um advogado na bolha que a gente vive de advogados, você vê o advogado fazendo um vídeo, isso não chama mais atenção. Isso é algo normal, né? Antigamente, 2016 ali, pô, bicho, era assustador, ninguém fazia. Então era algo que de fato chocava, e quando você choca uma profissão tão tradicional como a advocacia, a primeira coisa que acontece é o embate, a primeira coisa que acontece é a crítica. Então, assim, eu acho que a gente, nesse começo lá atrás, desmatou ali, veio com um facão, veio abrindo espaço para muita gente vir depois e fazer com que isso se torne normal. E eu acho que muito mais, de verdade, é uma coisa da cabeça da gente, sabe? É aquele pensamento do tipo assim, as pessoas vão notar que eu tô com um sinal aqui na testa, que eu tô com espinha aqui na lateral, quando na verdade as pessoas não estão nem aí para isso. Você tem algum tipo de informação que é relevante para aquela pessoa, vai abstrair qualquer outra coisa que você tenha, qualquer outra característica que você tenha, sotaque, a dicção, a estrutura, se você tem uma informação relevante para aquela pessoa. E outro detalhe, Jean, o começo é uma porcaria. O começo é difícil. Bicho, meus primeiros conteúdos, meus primeiros vídeos, Jean, minha primeira entrevista é terrível. Lá na TV, eu vi, poxa, show de bola. Até com muita assim, humildade você compartilha. O pessoal realmente geralmente, né, quer varrer para debaixo do tapete, né? E, cara, fantástico você compartilhar isso. Comenta aí com o pessoal sobre essa Cara, entrevista, hein? foi o seguinte, eu lembro que era uma entrevista, que na verdade a primeira mesmo era tipo um programa, né, um programa no canal do YouTube, que ele fazia programas de debate ali de 25, 30 minutos. E ele já trazia os temas, ou seja, já sabia quais eram os temas que iam ser discutidos. Eram 5 perguntas, 6 perguntas ali no máximo. E o condutor, o debatedor, ele ia puxando esses temas e trazendo reflexões com base naquilo, às vezes no improviso, uma coisa ou outra. E, bicho, foi terrível, né? Eu gaguejei, eu suei, eu ficava estático, com a visão estática, eu dava branco,
eu parava e era uma gravação direta, não tinha as edições, não tinha os cortes, né? E aí, bicho, o resultado ficou muito ruim. E eu lembro que eu mostrei pro meu pai, assim, porque quando eu vi, pô, bicho, até que ficou legal. Olhando hoje, eu digo assim, entendi porque meu pai não me parabenizou por aquela entrevista, porque realmente ficou muito ruim, sabe? Mas é aquilo, assim, hoje tem muita gente que me vê fazendo palestra, fazendo live, fazendo conteúdo. Hoje eu gravei um story, né? A galera que tá acompanhando aqui não vai ver, né? Mas hoje eu gravei um story no meio do shopping, né? Falando, fazendo conteúdo. Isso se tornou algo natural para mim, porque eu comecei a deixar de me importar com a opinião alheia, sabe? E você só vai vivenciar isso tudo, só vai viver esse estado de não se importar com a opinião alheia quando você começar a ter resultado. É a única coisa que separa você da execução é o teu resultado, sabe? Então é isso, lógico. Fazer, aplicar, ter estratégias e uma orientação que eu sempre dou para a pessoa é o seguinte: comece a responder os directs por vídeo. Tem uma opçãozinha no Instagram ali, qualquer mensagem que você recebe tem uma câmerazinha na lateral. Comece a fazer esse teste, comece a fazer você mesmo ali só com a pessoa, manda um vídeo para a pessoa gravando ali uma resposta daquele direct ali que você está tendo. Isso vai fazendo você ficar melhor, sabendo a forma de falar, ver que os detalhes pequenos realmente não importam e o que importa é você estar colocando a sua imagem ali, falando e trazendo informação relevante para a pessoa dentro da internet. Eu também queria puxar um outro tema que é muito relevante aqui, que é a parte financeira. Erros básicos de gestão, e um assunto que eu vejo muito ainda é misturar caixa da advocacia com caixa da empresa, né? Ah, mas eu sou advogado autônomo, né? Tudo uma coisa só. Não, não é, mesmo você sendo sozinho, né? Uma coisa é o caixa da advocacia, empresa, mesmo sem CNPJ, mas é um caixa separado, e outra coisa é o caixa seu, pessoal, né? É uma bagunça, às vezes nem é advogado autônomo, às vezes grandes escritórios vão ali, volta e meia assaltam o escritório, aí paga uma escola do filho com o dinheiro do escritório e é uma bagunça só. Então, isso você ainda vê acontecendo muito, já ficou para trás? Como você percebe isso hoje no dia a dia? Eu vejo já acontecer muito isso, muito, especialmente com os advogados que ainda têm a mentalidade da advocacia tradicional, da advocacia totalmente autônoma. Eu acho que existe uma nova geração e não é só as pessoas de nova idade, tem pessoas de meia idade ou idade mais avançada com a mentalidade da nova geração, que é uma geração que trata o seu escritório como uma empresa, com caixa organizado, separa as despesas e o faturamento também, porque no fim, o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte: eu quero ser grande um dia, eu quero ser relevante. E se você quer ser relevante, quer ser grande, ou simplesmente você quer sobreviver no tempo, passar pelo filtro do tempo, você precisa estar robusto. É a diferença do frágil, né? Uhum. Melhor definição mesmo seria o antifrágil, mas isso aqui daria outro podcast. Sim. Então, vamos tratar o robusto como o oposto do frágil. O frágil é aquele cara que o mosquito picou, ele fica doente e o escritório quebra. O robusto é aquele cara que o mosquito picou, mas tem uma equipe lá tocando negócio. Uma equipe treinada, que faz o negócio funcionar. E o financeiro é um pilar de sobrevivência e existência do escritório. Por quê? Os erros mais comuns de quem não tem um financeiro profissional, primeiro, a falta de registro. A gente já falava isso no processo. Então, se eu tenho faturamento, vamos traduzir, né? Às vezes o advogado está pensando ainda com a cabeça de advogado, e sabe que o advogado já ele adora a palavra honorários. Sim. Todo lugar que eu vou, dou uma aula, uma palestra, eu falo: eu quero mudar a sua concepção, eu quero que você não fique mais feliz com honorários. Eu quero que você fique feliz com a palavra lucro, porque honorários é faturamento. Uhum. Depois de faturar, eu pago as minhas despesas e depois é o que me sobra de lucro, que eu posso usar. Então, eu faturar 100 mil reais de honorários pode não dizer nada, ou pode dizer tudo. Então, primeiro item, para a gente ter um financeiro organizado: registro. Registro do que, Eduardo? Registro de tudo que entra e tudo que sai. Uhum. Tudo que entra é o faturamento. Então, dinheiro que chega para a empresa. Então, aqui a gente está falando de honorários no êxito, honorários iniciais, a gente está falando de YouTube Ads. Se você tem um canal no YouTube que é monetizado e te paga, é receita da sua empresa. Uhum. A gente está falando de juros do seu dinheiro aplicado na conta corrente, também é receita da sua empresa. Veja que tem várias linhas de receita que não são só os honorários. Agora a gente tem uma empresa na mão. Tudo registrado, tá? Aonde, Eduardo? Se você começar, registra no Excel. Tá? Qualquer lugar, mas você tem um registro claro do que é da empresa. E agora a despesa é a mesma coisa. Você falou bem, né, do exemplo. Vou pagar o colégio do meu filho. Seu filho é funcionário do escritório? Acho que não, né? Então,
essa é uma despesa pessoal, não é uma despesa da empresa. Exato. E essa organização, que em níveis maiores a gente chama de governança, boas práticas de governança e gestão, acontece geralmente de forma mais organizada, geralmente, mas não sempre, quando tem sócio. Porque daí, se um sócio vai tirar para pagar a despesa pessoal, o outro também se interessa nessa despesa que não é do escritório. Está saindo um dinheiro junto nosso para pagar uma coisa particular. Opa, tem algo de errado. Então, palavra-chave, registro. Registre tudo que sai. O que foi usado para a sua empresa funcionar, e nisso a gente está falando de funcionários, impostos, a gente está falando de carro ou gasolina para ir visitar cliente, de Google Ads a gente está falando para gerar clientes, de tráfego, de marketing, etc. Tudo que foi gasto para a sua empresa funcionar ou melhorar, vender ou não vender, é da empresa. Então, separei despesas pessoais, despesa do escritório, receita pessoal, receita do escritório. Ainda, Jean, eu vejo uma geração considerável, e isso é conversa de bastidor, não tenho dados para provar, é conversa de bastidor, mas uma geração grande de advogados que acha que não é bom emitir nota fiscal sobre os honorários. Recebi, é meu, ficou no meu caixa, vou gastar. Para que eu vou pagar imposto? O governo não me ajuda em nada, né? E aí mora um grande perigo. O grande perigo é que você está construindo uma coisa que eu costumo chamar de castelo de vidro. É uma música do Linkin Park assim, né? Castelo de vidro. Então, o castelo de vidro ele pode ser lindo, incrível, brilhante, alto. Basta uma pedra. Uma boa pedra que acaba o castelo inteiro. Então, isso é quando você faz uma construção frágil, que é, de fato, a falta de emissão de nota fiscal sobre faturamento. Imaginando que se o meu colega não foi fiscalizado, não foi autuado, eu também não vou ser, ok. Você quer correr esse risco, a gente vai ver daqui a alguns anos quem ainda vai estar no mercado e quem que não vai estar, porque o certo é o certo, né? Mesmo que ninguém esteja vendo, e o errado também é o errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, esses cuidados, Jean, sobre financeiro são bem importantes para a gente ter uma empresa cada vez mais saudável e organizada, né? Claro que tem também um papel muito importante, né, nessa questão de gestão, né? Primeiro precisa existir algo e depois você organiza, né? Então tem que tomar muito cuidado também. Tem muitos advogados ali que estão se preparando demais, né? No sentido, até vou dar um exemplo aqui no marketing. Não, vamos fazer realmente o marketing, vamos começar a colocar conteúdo na internet, vamos começar. Então vamos colocar aqui, fazer orçamentos de equipamentos, de câmeras, vamos fazer orçamentos de estúdios, né? E vamos fazer uma planilha de quantos conteúdos a gente vai fazer. E fica nesse cenário do planejamento, da imaginação, e não executa nada. Então, tem muito isso também. Então, é necessário equilíbrio. Não fazer sem destino, sem meta, sem saber no que aquilo lá vai gerar, mas também cuidado para não ficar só no planejamento e nunca tirar nada no papel. E eu vejo que o ponto de partida, né, para as coisas crescerem é vendendo, é atraindo clientes, é fechando negócio, né? E aí sim você vai crescendo e tendo time, né? Puxando nessa questão assim de literalmente vendas. Você acredita que os advogados, eles ainda têm talvez um certo medo de cobrar pelos seus serviços, talvez ele mesmo na insegurança não acredita no valor da proposta e aceita dar desconto, enfim, os advogados ainda têm uma dificuldade quando a matéria é saber vender? Com toda certeza, até porque isso eles não aprendem na faculdade, ninguém aprende, né? A própria vida vai cobrando isso da gente. Eu digo, o primeiro passo sim é vender, porque a partir do momento que você vende, você se obriga a resolver o problema do cliente e focar naquilo. Eu até coloquei esses dias um vídeo no meu Instagram em que eu falo justamente a respeito da maneira que você se posiciona quando você coloca seu preço. Porque as pessoas sempre colocam o preço na frente e esquecem do valor. Quando você fala a respeito do seu valor, o seu preço, ele é esquecido. Eu sempre digo, entregue um trabalho de qualidade que seja perene o suficiente para que o preço seja esquecido e o valor nunca esquecido. Você precisa, antes de qualquer coisa, quando você vai colocar um valor no teu trabalho e colocar para o cliente o quanto que isso custa em preço, você precisa primeiro gerar valor. Você precisa mostrar para ele a tua experiência ou o teu desejo de fazer o negócio funcionar. Tem tudo isso. Então, olha para dentro de si e entende o que eu vou transmitir para esse cara, o que esse cara está querendo, eu posso oferecer isso para ele, e a partir desse momento você vai se sentir mais seguro. As pessoas, elas têm realmente um problema de colocar o preço, e muitas das vezes é porque elas não acreditam que ela vale aquilo, e elas vão se diminuindo. Eu ensino isso para os meus mentorados, tem vezes que eles colocam um negócio que um fala, assim, mostra para um cliente, uma outra pessoa diz, tá caro, e eu digo, tá barato, você vale muito mais do que isso.
A partir do momento que a gente entender e acreditar o quanto que a gente vale, a transformação que a gente gera, o serviço que a gente entrega, com toda certeza isso vai se diminuindo, essa insegurança vai diminuindo. Mas mais do que isso, Gé, o problema da grande maioria dos advogados iniciantes não é nem de colocar e de falar o quanto vai custar para fazer esse trabalho, mas é de precificar. Ele não consegue nem saber como ele vai cobrar. E aí ele cobra como? Se baseando no mercado e nos coleguinhas do lado. Que são tão medíocres quanto. E é lógico, eu não estou falando da pessoa, mas sim do comportamento dela em relação àquilo. Então, poxa, você está buscando ali nos seus colegas o preço do teu trabalho, você precisa enxergar o quanto vale o teu trabalho e falar isso de forma extremamente firme. Eu lembro uma vez que um cliente chegou aqui no escritório e ele queria um trabalho. Esse trabalho, para mim, era um mandado de segurança na época. Era muito fácil, muito fácil. Eu já tinha feito essa peça, era uma coisa que o cara podia usar o mesmo que eu já tinha feito e que tomaria de tempo um total de 10 minutos para eu resolver o caso dele. 10 minutos meus poderiam ser, assim, um valor pequenininho para eu cobrar desse cara. Porém, existe uma tabela da OAB que determina valores mínimos de honorários. E aí, por isso que eu falo da maneira que você se posiciona. Tem vários colegas que com certeza cobrariam R$1.000 para o cara para fazer esse trabalho desse cara, sendo que a tabela da OAB na época dizia que tinha que cobrar 3.900. E quando eu disse que o valor era 3.900, porque eu falei o valor mínimo da tabela, porque eu sabia que esse não era um negócio do meu valor, era um negócio, cara, eu vou cobrar o mínimo, porque na verdade o negócio valia menos do que isso até. Mas ok, eu cobro o mínimo da tabela. Aí o cara disse, poxa, mas tem um monte de gente que cobra menos. Eu falei, tem um monte de gente que cobra menos, mas aí você tem que entender o que você quer contratar. Porque eu estou sendo ética, colocando preço para você de acordo com a Ordem dos Advogados me determina. Ela diz para mim, a lei diz para mim que eu preciso cobrar no mínimo esse valor. Esse é o valor mínimo. E eu mantive. Eu disse, a maneira que você vai pagar, nós podemos negociar. Mas o preço é esse. E aí ele disse, pois é, eu vou pensar. Eu falei, bom, você pode ficar totalmente à vontade. Você está escolhendo um advogado, um escritório de advocacia. Você tem a opção de escolher um escritório que tem uma postura ética diante do seu conselho de classe. E você pode escolher um outro que não tenha uma postura ética diante do seu conselho de classe e demais colegas. O que isso pode significar? Se o cara apunhala pelas costas os colegas, você tem que pensar o que ele pode fazer com você. Eu fiz essa frase, hoje eu faria talvez um pouco diferente, porque ao invés de dizer que o outro colega apunhalaria ele pelas costas, eu diria, eu estou tendo um comportamento, eu puxaria isso para mim e diria, eu estou tendo um comportamento ético com o meu conselho de classe, e não quero saber se outro colega não está tendo, mas assim como eu tenho com o meu conselho de classe, terei com você. Faça suas conclusões. Eu puxaria isso para mim. Hoje, eu digo, isso já faz muitos anos, eu também vou aprendendo a me comunicar e a me posicionar melhor com o meu cliente, mas existem coisas, valores que você precisa defender e que vão além do preço. E isso que o advogado iniciante precisa começar a aprender e precisa olhar. Muito bom. Quem não anotou, dá um pause, volta aí, anota essa aí, porque isso aí vai ter que entrar no seu discurso aí. Uma baita forma de controlar a clássica objeção do mas tem um advogado que faz mais barato. Né? Então anota aí, voltem, anotem, decorem isso aí, todo mundo vai ter decora, assim, é uma baita dica, hein? Já pagou o episódio inteiro, e só essa dica aí. Eu vejo que um dos grandes erros, que inclusive eu cometi lá em 2011, quando a gente começou o nosso negócio, a gente era bom tecnicamente, tivemos essa ideia, poxa, somos tão bons, fazemos o nosso trabalho com tanta excelência, vamos abrir o nosso próprio negócio? Quem que não vai querer nos contratar? No início, a gente consegue ainda fazer um preço tão competitivo, ainda vai ser um sucesso, né? E aí a gente foi descobrindo que o buraco era mais embaixo, né? Que ter um negócio não é só saber fazer, tem que saber vender, e como é que de onde vão surgir esses clientes, né? E aí a gente realmente vai aprendendo todas essas questões e pensando como empresa, que você tem que realmente ter uma meta. Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então é muito comum, imagina, eu vou abrir um escritório
escritório de advocacia, eu converso toda semana com muitos advogados. E a primeira coisa que eu pergunto para eles, quando a gente vai fazer uma sessão estratégica, é qual que é a sua meta? Olha, eu me atrevo a dizer que 90% dão voltas, né? Ah, né, não tem um número assim, ainda não é uma meta, né? Não tem, simplesmente não tem. E eu sempre dou esse puxão de orelha. Falo, imagina, meu amigo, que você entra no Uber e por algum motivo o motorista fala, ó, não carregou o destino aqui, pra onde a gente vai? E aí você fala assim, ah, vamos indo aí, vamos em frente, conforme for a gente vai vendo aí. Ele vai estacionar e vai falar, desce aí, seu maluco, senão eu vou chamar a polícia. Então, você tem que ter uma meta, tem que ter uma meta na advocacia. Eu quero faturar quanto? Em quanto tempo? Né? Exatamente. É gestão empresarial, é o básico, é o feijão com arroz de abrir um negócio, né? De ter uma empresa, né? Muitos advogados ainda não veem a advocacia como uma empresa, né? Então, mistura caixa e faz aquela bagunça, né? Então, isso é super comum, né? Então, a primeira coisa, talvez alguém que está nos ouvindo aqui que não tem meta, fala, puxa, não tem uma meta. O quanto que você quer ganhar? Quanto você quer ter no bolso daqui 6 meses, 12 meses? Você ainda não tem essa conta? Então, a gente não tem nenhum placar, Não, eles né? não têm. Não tem. A maioria não tem. Você entendeu? Eu faço muita mentoria, eles nunca olharam para esse lado. É bem isso que você falou, eles não têm meta, eles não entendem o cenário. É a mesma coisa de contar com a sorte. Isso. Porque, gente, mas como assim? Como assim? Eu sempre tive metas. E se eu alcanço a meta, ou ultrapasso a meta, eu já monto todo o cenário para a próxima. E assim a gente vai indo. Outra coisa que eu sempre falo nas mentorias, Jean, você tem que mudar a estratégia muito rápido. Se você pensou, planejou e colocou em ação, não quer dizer que aquilo é eterno e que vai dar certo e para sempre. Pode não dar certo e você muda a estratégia, não desista. Muda a estratégia, ajusta o que precisa ser ajustado para chegar no seu objetivo. Ou então, se você alcançar a meta, você já programa outra. Você entendeu? Não fazem. Eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Hoje no nosso escritório, esse ano, por isso que eu falo que o curso que eu fiz lá em São Paulo, dia 2 de dezembro, foi um divisor de águas. Porque eu já cheguei implantando, já fui pensando, vou no final do ano, porque eu já vou fazer o planejamento anual de 2023, e eu quero ver o que pode agregar ao que eu já faço. E lá eu aprendi muita coisa, que eu agreguei muito e estou todos os dias aprendendo. Então, uma delas, coloquei em prática, fiz os nossos planejamentos, fiz as nossas metas e a gente vem batendo todas elas esse ano. Legal. Uma coisa que eu mudei lá, você entendeu? Se fosse analisar, não precisava ter mudado porque estava dando certo. Eu fazia planejamento anual. Você entendeu? E eu batia minhas metas. Lá, eles falaram, faça trimestral. Uhum. Eu falei assim, tanta gente com tanta experiência, tinha Nestlé e tantas outras empresas, por que não ouvir as pessoas que estão dando uma mentoria que já passaram pelo processo? Vamos mudar. Nossa, foi fantástico. Maravilhoso. E foi muito engraçado. Quando eu conversava com as minhas amigas, eu tenho muita amiga advogada, o pessoal da minha área, eu falava assim, eu conto como eu faço e como eu penso. Parecia que eu estava falando uma coisa de outro mundo. Sim. Eu acho que eles olhavam assim, ela é doida, isso não dá certo. Eu tenho que ficar na minha sala, marcar o horário, atender o meu cliente, fazer audiência e fazer o processo. E eu sempre com esse olhar, sempre empresarial, sempre estrategicamente pensando. Parecia louca, no olhar de quem não entendia nada que eu estava dizendo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava assim, eu comecei até a passar mal. Eu falava assim, meu Deus, encontrei o meu planeta. Uhum. Porque lá todos os empresários falavam e pensavam como eu sempre pensei. Uhum. É fantástico. Eu indico para todos os advogados, aprendam a ser empresários. Sim. O dia que você aprender e tocar o seu negócio como uma empresa, você vai escalar no seu negócio. Porque o erro grande do advogado, né, é justamente estar ali no campo, né, jogando. E no começo da advocacia, que é você sozinho, é assim mesmo. Você que vai cobrar o escanteio e vai cabecear. Só que isso aí tem que ter data para acabar. Não pode ser eternamente assim. E tem muitos advogados que ficam num looping e não conseguem sair disso, porque ele fica só cuidando do problema dos outros, resolvendo os problemas dos outros, resolvendo a vida do cliente. E quem que tá cuidando da advocacia? Tem ninguém.
É um barco que está à deriva ali, né? Então, quem que está cuidando, fazendo a advocacia crescer, se você está só fazendo ela funcionar? No primeiro momento ali, conseguindo mais clientes, tem que já subir para uma posição mais estratégica, né? Ter parceiros, ter, enfim, estagiário, ter equipe, enfim, né? Eu digo que o Neymar se basta sozinho, ele é uma estrela, mas o advogado precisa de equipe. Para você ser um grande advogado, ter uma grande advocacia, que até não dependa de você, que você possa pegar ali uma conjuntivite e ficar uns dias fora, e o negócio funciona sem depender de você. Você pode fazer uma viagem e o negócio continua funcionando sem depender de você. Você vai precisar de equipe, sem dúvida, né? Tem uma outra questão também que me chama muita atenção, e isso fez a gente ajustar a nossa forma de trabalho ao longo do tempo, que só o tráfego sozinho não estava fazendo mágica. O que acontecia? Os contatos chegavam, só que o advogado acostumado a atender aquele cliente que vem por indicação, aquele cliente do offline, né, que tem todo o tempo do mundo para falar contigo, marcou um horário, sentou ali na sua frente, né? Aí começa a chegar esses contatos do digital, que a pessoa chama ali no celular e põe o celular no bolso e vai viver a vida dele. O advogado já tem a impressão ali que, não, tudo curioso, o pessoal não dá atenção, né? Só que tem um jeito certo de lidar com esses camaradas, né? Profissionalizando o comercial, tendo CRM, tendo cadência, tendo script, tendo um número mínimo de tentativas de contato, chamando, sim, né? Fazendo o famoso follow-up, que é o acompanhamento, chamar ele de volta para uma conversa, né? Então, você tem alguma dica aí para o advogado aproveitar melhor esses contatos gerados aí pelo tráfego pago? Dessa questão de contato, né? Quando o advogado ele começar a atender leads do WhatsApp, quando eu falo lead, tá? É potencial cliente do teu WhatsApp. Quando ele começar a atender essas pessoas que querem contratar ou tirar alguma dúvida nesse sentido daquele assunto, precisa entender que a pessoa nunca viu ele na vida. Então esse é o primeiro ponto. Então é natural que as pessoas vão ser um pouco mais frias, as pessoas vão ser um pouco mais desconfiadas. E aí eu gosto de usar muito um termo de que o advogado ele precisa ter um rastro de confiabilidade. Às vezes o advogado não tem o Google Meu Negócio, o cara não tem um Instagram, não tem um site, não tem, se eu botar o nome dele no Google não aparece nada. E aí, às vezes, eu fico brincando com meus clientes. Cara, se coloca no lugar do cliente, tu te contrataria? Se tu botasse teu nome no Google, tu não apareceria? Principalmente em algumas áreas que é o público-alvo de golpe. Então, tipo, o cara faz RMC, o cara não tem um site. Então, um cliente que sofreu um golpe de algum consignado, alguma coisa, ele coloca o nome no Google e não aparece nada. O que tu acha que ele vai achar? Ou tem o site e tudo aquelas fotos assim de banco de imagem, os americanos apertando a mão, não tem uma foto do advogado, né? Então, tipo, a primeira questão é que, mesmo que você não produza conteúdo de forma consistente, que você tenha pelo menos o básico do básico do básico, que é tipo assim, eu existo internet, tá aqui bota aí Rafael Mota que eu vou aparecer. Então, acho que a primeira dica seria essa, fazer o básico. Se você produzir conteúdo de forma frequente, ótimo, tá? Mas se você fizer pelo menos o básico ali, fazer uma foto institucional, um site decente, um Google Meu Negócio, os clientes que você resolveu pedir avaliação para a pessoa falar bem de ti. Então, acho que essa é a primeira dica. E aí, a parte do atendimento em si. Boas práticas de atendimento. Atender rápido, porque hoje o mundo está cada dia mais ansioso, as pessoas estão cada vez mais impacientes. Inclusive, a gente, tá? Não, sempre se coloca no lugar do cliente. Inclusive, você que está reclamando que o cara que ele não responde, se você tivesse no lugar dele, você não responderia. A gente vai para uma pizzaria, um hambúrguer, um iFood, se o cara atrasa 5 minutos, já tá louco. Putz, velho, o cara disse que ia chegar aqui 4 horas, chegou 4 e 5, isso é um absurdo. Então, tipo, às vezes a gente não tem paciência que as outras pessoas tenham. Então, ter um pouco mais de empatia nesse ponto. Não querer adivinhar que o cliente tem dinheiro ou não. Então, tipo, eu vejo muita gente assim, já chegou muita gente, Rafael, só chega leite ruim aqui, o pessoal pobre. Aí eu digo, tá, mas como é que tu sabe? Só pela foto eu sei. Eu digo, como assim? Não se deu nem o trabalho de falar com o cliente. Então, assim, e eu tô falando assim, o básico, tá? Não tô nem entrando em assunto estratégico, não. É só a parte bem trivial do atendimento. Então, não pressupor que a pessoa não tem condições. Entender que o que você burocratiza do seu atendimento ou do seu escritório, tá chegando a nova geração que já chega com a mentalidade de empresário, que já entende que a advocacia é um negócio. E o negócio precisa vender. Porque se tu não vende, teu escritório morre. Precisa vender, precisa colocar dinheiro pra dentro. Então, assim, ele entendeu que, Rafael, eu não consigo cobrar o valor cheio aqui. Cobrei 20 mil reais no divórcio. Ao invés de cobrar 20 mil reais no divórcio à vista, eu vou fazer 25 mil aqui parcelado. Mas o cliente não tem cartão, parcela do boleto. Mas a inadimplência, primeiro fecha, depois trabalha a inadimplência. Um problema de cada vez. Não fica querendo antecipar. Só para falar para vocês, a minha inadimplência, hoje, deve ser 5%. Então, entre de inadimplência o que eu recebo, vale a pena o que eu recebo, tá?
Acho que outra questão. Eu não tô nem falando de atendimento, são só boas práticas ainda, tá? Então, isso é tipo. Sim. Então, eu acho que se tu já entra com essa mentalidade, tu começa com essa mentalidade, eu acho que a probabilidade de tu ter resultado é muito maior. E eu sempre gosto de brincar que probabilidade é diferente de possibilidade, tá? É possível que você tenha um resultado sem fazer tudo isso, mas provavelmente tu não vai ter. A probabilidade é baixa, então possibilidade é diferente de probabilidade. Então sempre vejam isso, tá? Principalmente quando você vê um resultado exagerado da internet, quando você vê algo muito desarrazoado da realidade, sempre se reflita, cara, isso é possível ou é provável? Cara, é pouco provável. Possível é. É possível ganhar da Mega Sena, né? Mas é pouco provável. Então, acho que se a pessoa entender essas boas práticas de atendimento, eu acho que já é 60%. Aí o resto é entender do assunto, começar a trabalhar mais técnicas comerciais, entender o follow-up, entender que mais de 90% das pessoas não fecham contrato contigo de primeira, eles precisam de pensar, eles precisam refletir, precisam entender que existem algumas objeções que os clientes não vão dizer para ti. É uma esposa, é um vizinho, é um cara que levou um golpe e não quer te dizer, é que ele achou caro e tá com vergonha de dizer que tá caro, ou que ele não quer te contratar porque tu não gostou da forma que tu falou. Tem várias coisas que a pessoa não gostou de ti e não te fala. Então, é muito de tu entender todo esse contexto virtual, né? E quando tu tá à distância, é muito mais complexo tu entender. Uma coisa é o Jean falar aqui na minha frente, eu falar, Jean, eu te cobro 30 conto aqui e faz um divórcio. Ele faz assim, eita! Chega da dor no coração, eita, foi caro. Ou ele tá lá no WhatsApp, ok, doutor, vou pensar. Então, tipo, tu não tá conseguindo ter isso. Então, o desafio do digital é muito isso. E eu acho que o principal, tá, para encerrar, para não falar muito, que eu falo demais. Não, fica tranquilo, pode ficar à vontade. E o principal é entender que os contratos que tu fecha no teu escritório, muitas das vezes, tá? E não leve pro coração que eu vou falar agora. Você não vende, você tira o pedido. Por quê? Porque quando a pessoa chega indicada no teu escritório, ela já chegou com a autoridade transferida por alguém que te indicou. Se eu indico o Jean dizendo que ele é um cara muito bom em tráfego pago para advogado, a pessoa que vai falar com ele já chega com a confiança no Rafael, né? No Jean, que ele não conhece o Jean. Mas quando a pessoa chega no teu escritório, sem indicação nenhuma, tá lá no WhatsApp, deitada no sofá, toda relaxada, assistindo a novela das 9, ele não te conhece. Ele não te conhece. Então, ele vai ter muito mais objeção de tirar tirar a carteira do bolso e te pagar alguma coisa. Tu tem que convencer ele. E aí, quando entra esse convencimento, tem toda essa questão que eu falei antes e tem a parte de tu dominar, tu passar confiança e de tu entender de venda. De mostrar que tu, de fato, é a pessoa que ele precisa contratar para resolver o problema dele. Sim, exatamente. A grande frustração que eu vejo dos advogados é isso, que eles, como você bem pontuou, eles estão acostumados a tirar pedidos, mas na mente deles, não, eu sou um vendedorzão. Vixe, venda. Entra 10 e eu fecho 9. Pode sentar. Sentou aqui na minha frente e não tem escapatória. Ah, meu amigo, mas é claro. É igual quando o camarada chega na loja lá de material de construção e fala, tem prego? Tem. Quanto que tá? Ah, tanto. Ah, só passar no caixa. Pô, vendi. Olha, vendi mais um pacote de prego aqui. Que o cara já chegou querendo comprar o prego. A única coisa que faria ele não comprar é não ter. Né? Ou tá com preço abusivo, né? E só deixar claro, não desmerecendo de quem vende presencial, mas é entender que o nível de complexidade é maior, não porque é difícil vender online, não é fácil, tá? Mas é porque é um comportamento, é uma forma que a gente não está acostumado, a gente não aprendeu assim. As pessoas ainda hoje não fazem isso, porque quem está no digital é exceção ainda, apesar de que cada vez mais tá evoluindo, o pessoal está crescendo e tudo, mas é uma forma que você precisa entender o jogo. Quando você entende o jogo, você vai estar diferente da galera, da regra geral. E aí você consegue se destacar de forma muito mais fácil. Né? Sim. Bom, mas acertando isso, é natural que o colega que está nos ouvindo aqui consiga ir avançando, fechando mais negócios, fechando mais contratos. Chega uma hora que o tempo dele está escasso e aí ele precisa de mais tempo, ele precisa de equipe, né? Ele precisa de pessoas trabalhando. E aí o que era uma vez um grande desafio, que era conseguir clientes, agora ele tem um outro desafio, que é conseguir equipes, né? Ter equipe, né? Ter pessoas trabalhando. Uma das grandes questões que talvez nunca tinha caído no radar dele é a palavrinha chamada cultura organizacional, porque ele acredita que, não, é só fazer uma proposta, a pessoa já sabe o que tem que fazer, e é claro, isso aí é óbvio que tem que ser assim, não, é óbvio que tem esses valores aqui, não, isso aqui a gente não negocia, a postura que o escritório acredita isso aí é óbvio, né, é uma coisa que todo mundo que entrar aqui já vai saber e vai funcionar automático, né, e não dá uma devida atenção, né, na questão da cultura. Então, talvez quem já está vivendo isso, né, com equipe, já
tá bem familiarizado com a importância desse termo. Mas, porventura, quem ainda está sozinho, tem um sócio ou ainda a equipe é pequena, o que você poderia adiantar assim, sobre essa importância da cultura para o advogado já colocar isso no radar dele? Por que ele deveria se preocupar com isso? Precisa existir uma preocupação e uma transformação já dentro da advocacia desde o momento que ela nasce na sua vida, baseada na cultura organizacional. Eu sempre digo que um grande erro dos advogados é ir construindo a sua advocacia como um castelo de cartas. E eles vão construindo, colocando cartinha em cima de cartinha, e sob qualquer vento que passe, tudo se derruba, tudo cai, e ele precisa lá recomeçar. Tenho certeza que um monte de gente já passou por isso e passa por isso. E qual que é o grande equívoco? Por que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas não constroem os seus castelos em bases sólidas relacionadas à gestão e não usam a cola para que isso tudo funcione e que fique grudado, coeso, certinho, que é a cultura organizacional. Se alguém me perguntar, Thaís, o que é cultura organizacional? A cultura organizacional ela é o conjunto de falas e comportamentos que existem dentro do seu negócio até quando você não está lá. A cultura organizacional ela é algo que supostamente é abstrato e eu poderia comparar com o vento. Você sabe que o vento existe, você não o vê, mas você sabe que ele existe. E quando ele passa, você sente ele quente, você sente ele frio, mais rápido, menos rápido, você sente ele mais abafado, você sente tudo isso. A cultura organizacional é a mesma coisa. Eu brinco que a cultura ou ela fede ou ela cheira. E você precisa organizar o seu negócio para que tudo tenha o seu cheiro. A sua cultura organizacional precisa ter o teu dedo. Aqui no escritório, as petições elas são estabelecidas de uma forma, eu respeito a maneira que as pessoas têm de escrever, mas existe um padrão que precisa acontecer para que quando o juiz lá recebe a minha petição, ele fique na dúvida se fui eu que escrevi, se foi o Humberto que escreveu, se foi o Roberto, se foi a Maria, se foi o João, se foi o José. Ele precisa ficar nessa dúvida porque, na verdade, não é a pessoa que está naquele negócio, mas é a própria cultura organizacional, é a liga, é aquele cheiro, é aquele aroma. A cultura, ela precisa estar baseada em valores muito bem determinados e muito bem vividos. Não adianta eu, como líder e fundadora do meu negócio, dizer para as pessoas que elas precisam ser comprometidas, por exemplo, se eu não sou comprometida. Não adianta eu dizer para as pessoas que elas precisam ser éticas e honestas se eu não for. Tenho certeza que no site de todo mundo aí tem missão, visão e valores. E todo mundo coloca isso como se fosse uma obrigação para ter no site. E tem só para ter no site. Eles não vivem a missão, nem a visão e nem os valores. Todas as pessoas que entram no meu escritório passam por um momento de integração. Nesse momento, eu conto a história do escritório, eu faço com que essa pessoa entenda em qual time que ela vai jogar, porque ela está entrando para o nosso time. Então, a gente tem que entender, a gente é um time mais agressivo, a gente fica mais no ataque, mais na retaguarda. O que a gente é? Qual que é o nosso estilo? Eu preciso comunicar isso como gestora, como chefe, como líder para essa pessoa. E aí, quando a pessoa começa a entender a história do negócio, eu digo para ela, o que a gente vai fazer? E a missão e a visão servem muitas vezes quando esse cara tiver uma dúvida, numa tomada de decisão. Para qual caminho que eu vou seguir aqui nesse processo? Se ela tiver em mente a nossa missão e a nossa visão, ele vai lembrar qual a resposta que ele precisa dar, qual a decisão que ele precisa tomar. E, principalmente, viver todos os dias os valores. Eu digo para todos que entram, eu estou te dando aqui, te falando quais são os valores desse negócio. E isso aqui não se negocia. Não cabe negociação, não cabe quebrar. Quebrou um valor, acabou a confiança, acabou o relacionamento. E isso é muito sério. Porque as pessoas, elas flexibilizam muito. Eu vejo muitos mentorados meus dizendo assim, o cara, ele é arrogante, ele é agressivo com as pessoas do escritório, ele não é legal, ele chega atrasado, ele não sei o quê, mas é um cara bom, ele vende, né? O cara é bom, ele faz a petição boa. Fala, beleza, mas você quer uma pessoa que tenha o conjunto, ninguém é perfeito, mas você não pode negociar a cultura do teu negócio. Se a pessoa não tem fit cultural, ela não vai conseguir ficar e você também não. É como se o teu vento tá fresquinho e o dela tá quente. Um incomoda o outro. Então, tem algumas coisas que são muito importantes e, apesar de parecerem muito abstratas, precisam ser vividas desde o primeiro momento. A cultura, um monte de gente pode copiar suas petições, um monte de gente pode copiar seus fluxos internos, mas copiar a tua cultura organizacional ninguém consegue, porque isso é um mix de coisas que acontecem aqui e só aqui, dentro do meu negócio.
Posso te dar todas as dicas do mundo, mas a cultura, ela precisa ter a essência, ela precisa ter a autenticidade dos fundadores do negócio. E isso vai se moldando. Também tem uma cultura, uma certa flexibilidade. Em alguns lugares que você precisa ser extremamente rigoroso em relação aos fluxos internos. Já outros, não tanto. Já outros, aqui no meu escritório, por exemplo, todo mundo tem responsabilidade em me trazer novas ideias. A gente tem uma cultura voltada para a inovação. Eu quero o tempo inteiro que você recrie coisas que eu já criei. E com isso, a gente vai agregando valor, entregando mais para o nosso cliente. Isso é tão importante quanto você todos os dias bater meta de venda, bater meta de petição, enfim. A cultura organizacional é algo que precisa estar todos os dias na vida do advogado empresário, do advogado empreendedor. Com certeza. Essa questão da cultura, no início, é bem comum o advogado que não teve problemas com isso ainda, não dá muita atenção. Ele cadastra ele contrata, né, pelo currículo. Não, chegou aqui, Isso. não, é bom, um currículo bacana, né? E ignora comportamento. E aí, logo, o problema está instalado, né? Então, se a pessoa não tem os valores, né? Vamos supor que o sucesso do cliente é um dos valores inegociáveis. E aí, o camarada não tá nem aí, não atende o cliente direito, mas às vezes, assim, bate a meta, entrega ali no prazo, né? Mas, puxa, ele tem um desalinhamento ali. Isso aí, a cada dia que você não toma uma decisão que vai precisar de estômago, que seria o desligamento, né? Contrata-se muito por competências e os desligamentos quase que unânimes são por comportamento. Enfim, enquanto não toma uma decisão nesse sentido, assim, os problemas no escritório são os mais diversos, né? A pessoa contrata ali fazendo até uma analogia com a música, né, com a orquestra, contrata um excelente solista. Beleza, tecnicamente é impecável, mas na sua advocacia você tem uma orquestra para administrar. Então, como que o relacionamento com a equipe interpessoal, se não tiver alinhado os valores, isso aí vai causar uma confusão, um problema. Fica o reforço aí, o advogado que não está atento a esse tema, cultura organizacional, dá uma olhada, que isso é tão importante quanto o tema atrair clientes. Isso aí é uma coisa que cedo ou tarde você vai ter que dar uma atenção muito especial nesse sentido. E talvez advogados que estão nos ouvindo aqui e pensando, poxa, marketing realmente, estratégias de marketing é uma coisa muito importante. Essa estratégia de posicionamento, né? Mas quando for grande, eu vou dar uma olhada nisso, né? Porque agora não dá, né? Mas é uma coisa que eu sempre pergunto, como assim, né? O que vai acontecer então para você se tornar grande? É o exemplo da medalha, né? Não, quando eu correr mais rápido que todo mundo, quando eu ganhar a medalha, aí eu começo a treinar. Então, tá querendo inverter a ordem da vida, né? Você teria talvez uma dica, Bruno, para o advogado que ele quer se posicionar, quer dar os primeiros passos aí numa construção de uma marca relevante na advocacia, por onde começar? Cara, antes de ser ótimo, você precisa ter sido bom. Só que antes de ter sido bom, você precisa ter sido regular. Só que antes de ter sido regular, você precisa ter sido ruim. Só que antes de você ter sido ruim, você precisa ter começado. Primeiro, eu tenho anualmente o prazer de palestrar na SEREC, que é a Semana de Recepção dos Calouros na USP. E a gente percebe, principalmente na jovem advocacia, uma resistência e até uma certa apreensão de estar nas redes sociais de uma forma mais consistente, fazendo lives, artigos, pensando que os outros vão achar. Cara, eu sempre digo, não terceirize algo tão importante que é a projeção da sua carreira, da sua reputação para terceiros que não pagam suas contas, para terceiros que não têm impacto nenhum e quando você estiver lá na frente vão te aplaudir. Eu pego, Jean, os meus vídeos de 5, 6 anos atrás, até meu livro Marketing Jurídico na Prática, que eu publiquei na pandemia em 2021, e eu falo, cara, por que eu escrevi isso? Por que eu falei aquilo? Faria diferente hoje? Sim, por isso que serve a segunda edição. Porque naquele momento eu não tinha talvez a experiência que eu tenho hoje, o repertório que eu tenho hoje, que só foi consolidado por intermédio de tempo, pura e simplesmente tempo. Um bom mecânico, ele não é um bom mecânico porque ele nasceu genial, ele é um bom mecânico porque ele viu muito parafuso. Então a dica que eu posso dar é, cara, comece hoje, senão você vai se arrepender amanhã. E como diria John F. Kennedy,
Eu não sei a fórmula do sucesso, mas a do fracasso eu sei. É a querer agradar todo mundo. Então, algumas dicas iniciais: faça bom benchmarking, se inspire em pessoas que já são do jeito que você quer ser, leia o livro Assim Cleon, Roube como um Artista. A partir do momento que é um trabalho de consistência, a partir do momento que você começa, que nem Isaac Newton falava, né? O atrito da força estática é muito maior do que o atrito da força dinâmica. Corpos em movimento tendem a permanecer em movimento e corpos parados, inércia, tendem a permanecer parados, inércia. O mais difícil é esse primeiro passo. É o primeiro texto, é a primeira arte. Confia em mim. A partir do momento que você começar, de certa maneira, você vai estar envolvido por pessoas, por situações, por buscas de conhecimento que vão aumentar o seu repertório, vão aumentar a sua segurança para você fazer mais conteúdo, para você fazer mais live. E acredite, assim como uma dieta de 1 ano, assim como a atividade física depois de 1 ano traz resultados, a consistência de qualquer ramificação do trabalho, principalmente nas redes sociais, também lhe trará resultados. Você sabe como eu conheci o Nelson Williams? Já te contei essa história? Não. Conta aí. Essa aí eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber também. Cara, vou te contar essa história. Pandemia, isolamento social, estava na minha casa e eu tenho hiperatividade, né? Melhorei muito por meio de terapia e medicação, mas eu sempre tive hiperatividade. Eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Eu corria na rua. Teve um dia até que o policial estava correndo na rua, o policial ligou a sirene para voltar para casa. Eu falei, cara, enfim. E eu falei, cara, eu tenho 5 anos de agência. Na época eu tinha 5 anos de agência. Eu vou compilar tudo num documento e publicar um livro. Então, na pandemia, em 2020 inteiro, trabalhava, óbvio, tinha meus clientes de forma digital, remota. Esse é o bônus do nosso trabalho. Eu escrevi o marketing jurídico na prática. E aí, falei, cara, quer saber? Estava afrouxando um pouco a pandemia, eu comecei a mandar para todo mundo. Mandei para Nelson Williams, Trent Rocha Watanabe, Pinheiro Neto. E certo dia, por um trabalho de Instagram, porque eu postava no Instagram, eu falava, cara, isso aqui é legal. Eu me inspirava, por exemplo, no Jean. Eu vi o Jean, o Jean falou isso de growth, eu vou adaptar e escrever de growth também, porque growth é growth. O Jean pode falar de um jeito, posso falar de outro, mas claro. A ciência é a mesma. Não foi o Jean nem eu que inventamos o growth ou o brain. Claro. E eu me inspirava, eu lia, escrevia na rede social, compilava isso e mandei pro Nelson Williams, trabalhando no Instagram de uma forma consistente. Eu recebo um direct do Nelson Williams, cara, recebi seu livro, sensacional, parabéns. Você pode tomar um café comigo? Eu falei, pegadinha do malandro. Mentira. Que maravilha. Aí logo em seguida, eu comecei a escrever e coloco o celular dele. O celular dele. Eu falei, deve ser o celular de uma secretária. Mandei uma mensagem, era aí. Desde então, a gente produziu artigos em conjunto, surgiu a ideia do Dr. Nelsinho, virou um amigo de frequentar a casa. Então, cara, só comece. Você não precisa saber como você vai chegar lá. Minha primeira cliente foi, coincidentemente, esse diretor quase falei o nome da empresa, esse diretor dessa empresa de telecomunicação que trabalhava num grande escritório, que ele me pagava R$702. Eu estava na sala do meu sócio em Santana, R$702, a gente ficou felizão. Pagava internet, pagava luz, e aí a gente foi crescendo. E hoje, depois de quase 10 anos, com consistência, aprendendo, errando também pra cacete. Cara, eu tô 2 livros publicados, um é best-seller, 200 clientes ativos. Eu acho que eu tenho uma entrega para a comunidade jurídica, que eu espero que eu ajude algumas pessoas que estão aqui nos assistindo. Sou palestrante, sou diretor de marketing do Instituto Brasileiro de Direito Processual, sou diretor de marketing do Instituto Brasileiro de Precatórios. Fui convidado ano passado para configurar no board de uma asset de 60 milhões de reais de ativos judiciais. Mas eu imaginaria isso lá atrás? Não, mas cada post era importante, cada texto era importante. E, de certa maneira, a dor de crescer é que você precisa delegar também. E você acaba perdendo, de certa forma, esse controle de qualidade que você perpetua e que você acaba sendo chato. Mas sinto lhe informar, se você quer ter sucesso, se você quer crescer, você vai ser taxado de chato. Se você quer ficar numa zona de conforto e ter amigos, é uma decisão absolutamente sua. E não tem certo, não tem errado. Que bom que tem índio, que bom que tem cacique. Entender o seu perfil. E se despreocupar também para a jovem advocacia, nessa onda do empreendedorismo, que só empreender é legal. Empreender é uma delícia, óbvio que é, mas tem seu ônus e tem seu bônus. E tem tantas iniciativas de empreendedorismo, onde dentro de uma empresa você consegue pensar em algo novo, você consegue fazer uma economia ou pensar num serviço novo, que você vai ganhar destaque e vai crescer lá dentro. Então,
Não terceirize algo tão importante que é a sua carreira, que é a sua projeção. Olhe para o lado só no sentido de referência, nunca no sentido de comparação, porque, infelizmente, a gente vive numa era onde é tudo muito fake. É tudo muito fake. A gente entra no Instagram, parece que nosso trabalho é horrível, parece que a nossa família é chata, parece que nosso trabalho não é tão legal quanto os outros, parece que todo mundo tem mais sucesso que você, tem um corpo mais legal que você. Gente, isso não existe. Não se vitimize. Entenda que a projeção da sua carreira, a projeção, até transpassando isso da sua felicidade, do seu sucesso em qualquer área da sua vida, depende de você. E ela não é construída por dia para noite. Ela é feita de uma maneira consistente. Então, seriam essas as percepções que eu traria aí para as pessoas que querem começar e têm algum receio, alguma resistência, algum medo para iniciar algo tão importante quanto o digital. E só para alinhar, talvez, com algum ouvinte que está ainda um pouco perdido, assim, mas como assim escrevia? Mas escrevia onde? Escrevia lá para o jornal, né? Então, só para alinhar onde era e com que frequência, você montou um site próprio, você escrevia uma vez por semana um artigo ou mais? Como é que era isso aí? Então, quando eu estava ainda no escritório, lá do presidente da OAB, para o portal jurídico eu escrevia uma vez por semana. Criei um blog, eu mesmo, do zero, lá no Wix, né? Chamava advmerola/Wix, um nome horroroso, que eu nem tinha domínio, né? E postando totalmente de forma aleatória. E foi quando uma pessoa me apresentou o Jus Brasil. Só que não na perspectiva do artigo. Eu caí de paraquedas no mundo dos artigos do Jus Brasil, impressionante. Ele falou, olha, esse site aqui, ele tem uma parada que é muito próximo do Google Ads hoje. Tem um esquema aqui que a pessoa está buscando um advogado e você fala com essa pessoa. Eu falei, você está mentindo para mim, né? E ele falou, não, olha aí. Como ele era uma pessoa muito introspectiva, eu sempre fui um cara mais sociável, ele falou, tenta fechar com algum cliente. E aí tinha que pôr o crédito. Na época, acho que o crédito mínimo era R$50, não vou lembrar. Eu falei, olha, se não der certo, você vai pagar o dobro em caixa de cerveja. Eu falei, não, beleza. E aí eu coloquei os R$50 e comecei a conversar com o pessoal, né? E deu para falar com muita gente na época com aquele valor. E eu me lembro que eu fechei com um cara do Rio de Janeiro, que ele tinha prestado o concurso, se eu não me engano, da Marinha ou do Exército, não vou lembrar. Mas qual que foi o grande lance? Lá tem uma fase. Depois que você faz a prova escrita, você vai para o exame de saúde. Nesse exame de saúde, eliminaram ele porque ele tinha um dente a menos. Nossa, coisas das mais absurdas, né? Eu falei, cara, não pode. Fechei com ele, ele pagou honorários iniciais, tipo, pouquinho, sei lá, R$3.500 e inicial, né? Entrei com mandado de segurança, consegui eliminar e ele foi pro TAF. Teste de aptidão física. O cara foi tão azarado que no teste de aptidão física ele estava fazendo a barra e deslocou o ombro. Eu falei, nossa, cara, não é pra você. Não é pra você. Não era pra entrar mesmo. E aquilo lá me mostrou que eu falei, caramba, o negócio pode funcionar. Eu não sabia que existia artigo. E qual que foi o grande lance? Quando eu estava usando o Jus Brasil lá naquele escritório famoso, eu me apresentava como o advogado daquele escritório. Quando eu saí, Jean, eu tomei um choque de realidade. Por quê? Eu estava fazendo um atendimento bonitinho, estava colocando tipo R$500 de crédito, né, para fazer esses atendimentos. Só que eu era o ex-advogado daquele escritório. Foi aí que eu falei, caramba, eles estavam contratando, não era o Sérgio, era o escritório famoso. Né? Eu estava fechando bem e tal, não sei o que, isso que me motivou bastante a seguir minha carreira. E quando eu li aquele livro, exatamente, lembrei o nome do livro, Negócios Digitais. Quando eu li esse livro, Negócios Digitais, capa vermelha, o capítulo da autoridade, aí estava falando da produção de conteúdo. Aquilo lá me deu start, falei, já sei. As dúvidas que eu mais tenho aqui no Jus Brasil, eu vou escrever sobre elas. Por quê? A hora que a pessoa perguntar se as pessoas têm desconfiança na internet, né? Se você é referência, se você sabe tudo. E a hora que eles me perguntarem sobre o assunto, eu mando um artigo. Então, eu comecei a produzir artigos no Jus Brasil para isso. Por quê? Na hora que eu fazia atendimento, cara, mas você entende de concurso público? Você sabe me explicar essa questão do cadastro de reserva? Você sabe, já teve alguma causa nesse sentido? Eu falei, nossa, tá chegando tanta causa aqui no escritório que eu até escrevi um artigo nos clientes. Tipo assim, aí o cara olha, nossa, esse cara entende, porque antes mesmo de eu falar com ele, ele já tinha falado sobre o assunto. E aí teve um belo dia que
pegando o fio da meada, eu escrevi um artigo sobre, se eu não me engano, o tempo de descanso de quem trabalha em pé. Por a forma aleatória, eu vi, achei legal e fui escrever sobre isso. De repente, toco meu telefone. Tocou meu telefone, DDD 61, na época não tinha clientes igual eu tenho hoje, que eu estranhei, né? Aí falou, doutor Sérgio? Eu falei, aqui é da Secretaria do STF, a gente viu o seu artigo no Jus Brasil, queria saber se o senhor quer dar uma entrevista agora às 16 horas para a Rádio Justiça. É como mesmo? Você tá falando? Olha aí. Aí que eu fui descobrir que tinha uma newsletter no Jus Brasil, que esse artigo tinha saído ali na primeira posição, e muita gente teve acesso, e dei a entrevista. E aí caiu minha ficha. Eu falei, caramba, olha aonde que eu posso chegar através da produção de conteúdo escrito, dos artigos com foco no cliente. Eu sempre, mesmo antes de estudar a COP, eu já tinha essa percepção que o artigo, da forma como os advogados escrevem para o portal jurídico, para o Migalhas, para o Conjur, ele não faria sentido para o meu cliente. Sim. Então, eu sempre tive essa preocupação, ainda que de forma involuntária, né, e não técnica, mas eu sempre me preocupei de escrever de uma forma acessível ao meu cliente. Sim. E aí eu comecei a ver o resultado disso e caiu a minha ficha quando eu recebi essa habilitação do STF. E uma grande dúvida que eu tenho é isso, né? Vocês abriram ali as lives e começaram a fazer e, enfim, foi só gravando e cadastrando os vídeos lá ou não? Jean, eu fiz ao vivo, mas olha, quero te contar o seguinte, que no início tinha esse negócio de, meu Deus, ninguém vai me ver. Meu Deus, e se alguém me ver e me perguntar uma coisa que eu não sei? Porque a gente nunca sabe tudo. Mas eu sou uma pessoa, e eu acho que isso fez toda a diferença para a gente. O fato de não querer a perfeição, querer que seja feito, porque a perfeição, como você disse, a gente busca com a prática, com a experiência, com o aprofundamento no estudo. Mas se você não começar, não vai acontecer nada. Você não vai nem descobrir os problemas que você tem para resolver, para melhorar. E eu fui com a cara e a coragem sem saber nada. Eu ficava, já, às vezes, o dia inteiro fazendo um roteiro de vídeo, porque eu não sabia que eu estava fazendo um roteiro de vídeo, mas eu estava fazendo um roteiro de vídeo para ver se algo se dava certo. Aí eu ia para a live, era ao vivo, não tinha ninguém me assistindo, obviamente. Não vinha nenhuma pergunta. Eu fingia que recebia pergunta para responder e eu nem me tocava que qualquer um tinha como saber que eu não estava recebendo pergunta, porque as perguntas tinham que aparecer. Sim. Mas eu não sabia. Então, eu fingia que eu tinha recebido um celular, então eu começava, tal pessoa perguntou tal coisa, e falava, e respondia. Eu tive coragem de errar. Coragem de errar, coragem de passar vergonha, coragem de ser tida como louca. Não louca, né? Porque também aí é um exagero, porque as pessoas já estão aí atuando nas redes sociais e no YouTube faz um tempo. Mas eu corri esse risco porque eu sou uma advogada de formação de uma época que não havia esse tipo de marketing, de conteúdo, como a gente tem hoje, né? E o YouTube, como você disse, não é a primeira rede de escolha dos advogados. Os advogados têm escolhido mais o Instagram do que o YouTube. E eu digo para você que eu só fui para o Instagram agora. Porque o YouTube, gente, o YouTube é uma rede de pesquisa, como é o Google. E por ser uma rede de pesquisa, ela é a rede que mais cresce no mundo e no Brasil ainda mais. Então, a gente precisa criar conteúdo para o YouTube e tem várias vantagens. Entre as vantagens é o fato de você poder criar conteúdo long form. Você faz um vídeo hoje, ele vai capitalizar para você, ele vai trazer cliente para você daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Já no Instagram, não. No Instagram você faz um negócio, 24 horas depois ele não existe mais no Story ou no feed, as pessoas não vão rolar o feed até lá em frente. Então é tudo muito instantâneo, muito rápido. Você não tem condições de produzir conteúdo menos superficial, mais profundo. E você também não tem essa possibilidade de ter conteúdo que te gere benefícios, ou seja, te traga clientes, te gere autoridade, informe seu cliente, informe a sociedade a longo prazo. No YouTube você tem. E isso é fantástico.
Sim, perfeito. A questão do YouTube, a gente sempre comenta, né? É o irmão mais novo do Google. Então, muitas pessoas vão no Google buscar a ferramenta número 1 e muitos não querem mais ler. Falar, alguém conta para mim. Então, benefício negado, o que fazer, tal questão, problema tal, como resolver, quem tem direito. Então, o YouTube é um potencial enorme para o advogado, sem sombra de dúvida. E uma coisa que você falou desse conteúdo impactar o cliente, às vezes o seu pior conteúdo é a salvação, é a esperança daquele cliente, aquele que você não quer publicar, que não ficou legal, passou um carro atrás, fez um barulho e eu não sei, meu cabelo não ficou muito bom. Aquela informação era a salvação daquela pessoa que estava do outro lado. Então, a grande dor. E até eu te pergunto isso, a grande pergunta, né? Como vencer muitas vezes essa timidez, essa vergonha? Você tem alguma dica? Eu vejo que muitos dos vídeos dos seus vídeos, né? Às vezes você nem fala, né? E é um sucesso. Então, você teria uma dica para o advogado que está nos acompanhando aqui nesse sentido? Olha, até eu falo, Gia, o pessoal não acredita que eu sou tímida, tá? O pessoal não acredita que Olha eu aí. tenho essa minha timidez, mas o quê? Eu nunca deixei a timidez limitar o meu trabalho. Eu sempre coloco assim um objetivo. Qual o meu objetivo? Então, crescer como profissional. Então, a timidez, eu sempre digo que tem que ter um limite, né? A gente tem ali, é tímido, mas não pode deixar que essa timidez nos limite, né? E limite ali onde a gente quer chegar. Então, para produzir vídeo, lá no início, claro que era bem mais difícil. Ninguém começa gravando um vídeo já 100%. Hoje, se eu assistir um vídeo lá de 2020, eu penso, meu Deus do céu, como é que larguei esse vídeo na internet? Então, Exato. ninguém começa 100%, mas tem que ter um começo. Eu digo, para você perder a timidez, é só você produzindo vídeos, você publicando vídeos. Às vezes até nem precisa publicar esse vídeo, que eu digo para os colegas. Grava todo dia um vídeo no celular, salva lá na galeria, até você ir perdendo o medo da própria câmera, né? A gente ninguém tá te vendo, mas a gente coloca às vezes na cabeça que milhões de pessoas estão assistindo você gravar um vídeo, e isso já limita ali até para falar e até para largar o vídeo. E também o julgamento, nós mesmos, né, nos julgamos, né? Já tem o julgamento dos outros e às vezes o nosso julgamento também, não ficou bom, o cabelo não tá bom, o áudio, a luz não tá boa, e acaba não largando um vídeo. Então eu digo assim que hoje tem às vezes profissionais ruins, né, que estão aí se destacando no mercado porque não tem vergonha de gravar e largar um vídeo na internet, enquanto profissionais bons, que a gente sabe que tem uma história até de estudo, né? São pessoas sérias, sem vergonha de gravar um vídeo e estão perdendo espaço para esses profissionais. Então eu digo assim, no início, sempre tem que ter um início. Aquele início, você não vai gostar, vai ser o pior vídeo que você vai fazer, mas como você falou, aquele assunto, aquele tema que você largou, vai fazer diferença na vida de alguém. Uma pessoa vai se identificar com o teu conteúdo e com o tempo, então, você vai fazendo os ajustes, né, na gravação. No início funcionou muito bem os vídeos que eu nem falo nada, né, só coloco a informação. Depois, então, eu passei a gravar vídeos mais falados, né, com o tempo a gente vai sentindo ali o que o pessoal gosta. Então, hoje eu vejo que os meus seguidores, alguns gostam de vídeo nesse formato, só passando informação. Outros gostam de vídeos falados. Então, já faço a questão de vídeo falado, e outros gostam de conteúdo escrito. Então, também largo, às vezes, conteúdos escritos. Então, a gente vai sentindo ali o que cada um gosta de acompanhar. Então, não consegue agradar todo mundo, claro, né? A gente não agrada todo mundo, mas uma questão também para vencer a timidez é você parar de pensar no que o colega advogado vai pensar. Eu vejo que os colegas falam bastante, mano, o que o colega vai pensar. Não vou falar de lei, né? Não vou falar um juridiquês ali, vou falar de forma mais simples para o meu cliente. Então, eu sempre digo assim, o meu Instagram, o conteúdo é voltado para cliente final. Então, eu vou falar para o meu cliente, né? O meu cliente gosta, né, de ouvir coisas simples. Se eu falar de lei, né, ele não vai entender o que eu quero dizer, a minha mensagem não vai chegar. Então, eu não falo para advogados. Às vezes tem algum advogado que coloca lá, mas doutor, é o artigo tal e tal. Não falo para advogados, já sempre falo nos stories, né, a gente tem até o Close Friends, mas a maior parte dos conteúdos é para cliente final. Falo para eles, então, de forma simples. Então, o advogado tem que parar de pensar o que o colega vai pensar do meu conteúdo,
Porque não é o colega que vai te contratar, é o cliente que vai te contratar, é aquela pessoa que começou a seguir tua conta, gostou da forma que você fala e vai, então, fechar um contrato, não é o colega advogado. Então, isso às vezes limita também, porque a gente pensa assim, eu vou ser menos advogado porque eu tô gravando um vídeo. Vou ser menos advogado porque eu larguei um vídeo, ou não tô com o cabelo tão alinhado, a luz tá ruim, né? Não tem um espaço adequado para gravar vídeo. E isso acaba, às vezes, limitando bastante os colegas advogados, né? E eu sempre digo que a gente tem que pensar no cliente, né? Pensar no nosso objetivo, qual o objetivo que eu quero, né? Lá atrás, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu coloquei um objetivo que era ter o meu espaço, né? Ser reconhecida como uma autoridade em direito previdenciário e não deixei, então, a timidez e o julgamento me limitar, porque no início, todo profissional que começa a produzir conteúdo tem um julgamento, principalmente cidade pequena, né? Cidade aqui Sim. do interior, às vezes os colegas, não digo as pessoas, eu digo assim, os colegas de profissão, eles apontam o dedo, né? Virou blogueira, tá envergonhando a classe, né? Isso a gente não pode deixar que esses julgamentos aí limitem o nosso trabalho nas redes sociais. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!